Quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos a mais um vídeo de estudo e o assunto de hoje é escatologia. Iremos falar sobre o arrebatamento da igreja. Pois bem, a volta de Jesus vai se dar em duas etapas. Na primeira, ele não vai pisar na terra. Ele vai surgir nos ares e vai arrebatar a sua igreja. Conforme ele mesmo disse que quando ele voltar, dois estarão no campo, e um será levado e será deixado o outro. Duas estarão moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Então, o arrebatamento é o que vai acontecer com aquele que será levado. E o que vai acontecer com aquele que será deixado é um assunto para o próximo estudo, que vai ser um outro estudo falando a respeito do período do anticristo, que é o acontecimento ao qual vão estar submetidos aqueles que ficarem. E como vai acontecer o arrebatamento? Como vai ser? Vai ser algo muito rápido. A palavra arrebatamento vem do grego arpazo, que corresponde também em latim à palavra raptus, que no nosso português é rapto, que é como se tomasse alguém de uma forma muito rápida, correndo, em um flash de tempo. O apóstolo Paulo explica como vai ser. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13 em diante, ele diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, os demais que não têm esperança, quem são? São as pessoas do mundo, pessoas que não fazem a vontade de Deus. Então, elas morrem sem uma esperança de vida eterna. Mas ele segue dizendo: Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Veja que aqui ele fala como se Jesus voltasse no tempo dele. Então ele diz: Nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem. Jesus não voltou no tempo dele, mas, conforme as palavras dele, é o que vai acontecer. Aqueles que estiverem vivos numa condição aprovada por Deus, quando Jesus voltar, não vão chegar a conhecer a morte, mas vão ver o seu corpo sendo transformado num corpo glorificado. E aí ele segue dizendo: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. Ele explica bem, porque conforme ele começa no versículo 13, dizendo: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, é porque aqueles primitivos cristãos ali, eles tinham um pensamento um pouco equivocado a respeito da morte. Eles achavam que aqueles que morreram antes de Jesus voltar não iriam fazer parte do arrebatamento, porque já estavam mortos. Mas ele explica aqui que aqueles que morreram numa condição aprovada por Deus no dia do arrebatamento, eles vão ser ressuscitados com o corpo glorificado. E aí ele segue dizendo: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, estaremos sempre com o Senhor. Aqueles que fizerem parte do arrebatamento irão encontrar o Senhor nos ares e, a partir dali, estarão sempre com o Senhor. E concordando com o que está escrito em 1 Tessalonicenses, em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 51, diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, nem todos morreremos, porque aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar, não vão conhecer a morte, mas vão ver o seu corpo sendo transformado num corpo glorificado. E segue aqui em 1 Coríntios 15, no versículo 52, diz: No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, os mortos vão ressuscitar com um corpo glorificado, um corpo incorruptível. Em relação ao tempo em que vai acontecer o arrebatamento, existem três linhas de pensamento diferentes. Existem os pré-tribulacionistas, que creem que o arrebatamento vai acontecer antes do período da grande tribulação, ou período do anticristo, que vai ser o assunto do próximo estudo.
Existem os meso ou midi-tribulacionistas que creem que vai acontecer na metade da grande tribulação ou durante a grande tribulação. E existem os pós-tribulacionistas que creem que vai acontecer após a grande tribulação. Eu, no caso, sou assembleiano e a Assembleia de Deus é pré-tribulacionista. Nós cremos que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. E as escrituras confirmam isso e nós vamos ver ao longo do estudo. E algumas pessoas pensam que quando acontece o arrebatamento, ali terminou tudo. Quem foi arrebatado foi salvo, quem não foi, não foi salvo. Mas não, ainda tem muita história pela frente. Porque os que forem arrebatados, eles vão ser preparados por Jesus no céu para governarem com Cristo na terra, depois do período do anticristo, na segunda etapa da vinda de Jesus. Na primeira, ele vai arrebatar o seu povo, e na segunda, ele vem para destruir os reinos da terra, para destruir principalmente com o governo do anticristo, que vai estar acontecendo aqui, e iniciar o seu reino milenar, conforme diz em Apocalipse capítulo 20, no versículo 6. Fala sobre esses arrebatados que vão governar, dizendo assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, os que foram arrebatados vão ser preparados por Deus no céu para governarem juntamente com ele no milênio, que vai estar acontecendo aqui, que também vai ser um dos próximos assuntos dos nossos estudos, a respeito de escatologia. E esse acontecimento, ele vai acontecer muito em breve, e ele vai também pegar todo mundo de surpresa, conforme Jesus disse, acerca daquele dia e hora ninguém sabe. Por isso, então, nós temos que estar vigilantes, porque a qualquer momento isso pode acontecer. Devemos estar preparados como aqueles que vão ser arrebatados, aqueles que vão se encontrar numa condição aprovada quando Jesus voltar. E Jesus nos deixa aqui um conselho a respeito desse assunto, aonde ele nos diz, em Lucas capítulo 21, versículo 34 ao 36, ele nos diz: e olhai por vós, para que não aconteça que vosso coração se carregue de glutonaria e embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Então, essas coisas que hão de acontecer se referem ao período do anticristo, coisas muito ruins que vão estar acontecendo aqui. Mas aqueles que forem arrebatados vão evitar de participar dessas coisas. Então, vigiai, conforme Jesus disse, para que sejais havidos por dignos de evitar essas coisas. E quando essas coisas estiverem acontecendo aqui na terra, que nós estejamos em pé, diante do Filho do Homem, lá no céu, sendo preparados por ele. Então aqui encerramos mais este estudo. Espero que tenha sido edificante, que nós venhamos a nos manter vigilantes, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele pode chegar a qualquer momento, vivendo cada dia como se Jesus já estivesse chegando, procurando estar preparados e sempre nos fazendo aquela pergunta: se Jesus viesse agora, será que eu estaria preparado? Então mantenha-se firme, mantenha-se vigilante. Espero que esse estudo tenha sido edificante para todos e até o próximo estudo.